Mas os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, se fizeram covas nos montes, e cavernas, e lugares fortes. Pois quando os de Israel haviam semeado, subiam os midianitas, e amalequitas, e os orientais, subiam contra eles. E assentando acampamento contra eles destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza. E não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem asnos. Porque subiam eles e seus gados, e vinham com suas tendas em grande multidão como gafanhotos, que não havia número neles nem em seus camelos, assim vinham à terra para devastá-la. Era, pois, Israel em grande maneira empobrecido pelos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um homem profeta aos filhos de Israel, o qual lhes disse: Assim disse o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos afligiram, aos quais expulsei de diante de vós, e vos dei sua terra. E disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. E veio o anjo do Senhor, e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual era de Joás Abiezrita, e seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para fazê-lo esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor se lhe apareceu, e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem esforçado. E Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos tirou o Senhor do Egito, e agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. E olhando-lhe o Senhor, disse-lhe: Vai com esta tua força, e salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te envio eu? Então lhe respondeu: Ah, Senhor meu, com que tenho de salvar a Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque eu serei contigo, e ferirás aos midianitas como a um só homem. E ele respondeu: Eu te rogo que, se achei favor diante de ti, me deis sinal de que tu falaste comigo. Rogo-te que não te vais daqui, até que a te volte, e tire meu presente, e o ponha diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que voltes. E entrando-se Gideão preparou um cabrito, e pães sem levedura de um efa de farinha, e pôs a carne em um cesto, e o caldo em uma caçarola, e tirando-o apresentou-lhe debaixo daquele carvalho. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne, e os pães sem levedura, e põe-o em cima dessa penha, e derrama o caldo. E ele o fez assim. E estendendo o anjo do Senhor o bordão que tinha em sua mão, tocou com a ponta na carne e nos pães sem levedura, e subiu o fogo da penha, o qual consumiu a carne e os pães sem levedura. E o anjo do Senhor desapareceu de diante dele. E vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ah, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não tenhas medo, não morrerás. E edificou ali Gideão altar ao Senhor, ao que chamou o Senhor é paz, está até hoje em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu que a mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um touro do rebanho de teu pai, e outro touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta também o bosque que está junto a ele, e edifica altar ao Senhor teu Deus no cume deste penhasco em lugar conveniente, e tomando o segundo touro, sacrifica-o em holocausto sobre a lenha do bosque que haverás cortado. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos, e fez como o Senhor lhe disse, mas temendo fazê-lo de dia, pela família de seu pai e pelos homens da cidade, o fez de noite. E amanhã, quando os da cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e cortado o bosque que junto a ele estava, e sacrificado aquele segundo touro em holocausto sobre o altar edificado. E diziam-se uns aos outros: Quem fez isto? E buscando e investigando, disseram-lhes: Gideão filho de Joás o fez. Então os homens da cidade disseram a Joás: Tira fora teu filho para que morra, porquanto derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que junto a ele estava. E Joás respondeu a todos os que estavam junto a ele: Tomareis vós a demanda por Baal? Vós o salvareis? Qualquer um que tomar a demanda por ele, que morra amanhã. Se é Deus, contenda por si mesmo com o que derrubou seu altar. E aquele dia ele chamou a Gideão Jerubaal, porque disse: Pleitei Baal contra o que derrubou seu altar. E todos os midianitas, e amalequitas, e orientais, se juntaram de uma vez, e passando assentaram acampamento no vale de Jezeel. E o Espírito do Senhor se investiu em Gideão, e quando este tocou a trombeta, Abiezer se juntou com ele, e enviou mensageiros por todo Manassés, o qual também se juntou com ele. Também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, os quais saíram a encontrar-lhes. E Gideão disse a Deus: Se has de salvar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na era, e se o orvalho estiver no velo somente, restando seca toda a outra terra, então entenderei que has de salvar a Israel por minha mão, como disseste. E aconteceu assim, porque quando se levantou de manhã, espremendo o velo tirou dele o orvalho, um vaso cheio de água. Mas Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, se ainda falar esta vez, somente provarei agora outra vez com o velo. Rogo-te que a secura seja somente no velo, e o orvalho sobre a terra. E aquela noite o fez Deus assim, porque a secura foi somente no velo, e em toda a terra esteve o orvalho.
e prendendo, o trouxeram e o puseram na casa do chefe dos sacerdotes. Pedro o seguia de longe, e acenderam fogo no meio da sala, e sentaram-se juntos, e Pedro se sentou entre eles. E uma serva, vendo-o sentado junto ao fogo, fixando olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E pouco depois, outro viu, e disse: Também tu és um deles. E quando já tinha passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Verdadeiramente também este estava com ele, porque também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda falando, cantou o galo. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que tinham prendido a Jesus zombavam dele, ferindo e cobrindo, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é o que te feriu? E diziam muitas outras coisas contra ele, insultando. E quando já era de dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas, e o trouxeram ao seu conselho, dizendo: Tu és o Cristo? Dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não o crereis. E também se eu perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. A partir de agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. E todos disseram: Então tu és o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Para que precisamos de mais testemunho? Pois nós mesmos ouvimos de sua boca. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem, que perverte a nação, e proíbe dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E respondendo, ele lhe disse: Tu o dizes. E Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes, e às multidões: Não acho culpa nenhuma neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: Ele incita ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, ele o entregou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. E Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava o ver, pois ouvia muitas coisas sobre ele, e esperava ver algum sinal feito por ele. E perguntava-lhe com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam lá os chefes dos sacerdotes, e os escribas, acusando-o com veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezando e escarnecendo dele, o vestiu com uma roupa luxuosa, e o enviou de volta a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se fizeram amigos, porque antes tinham inimizade um contra o outro. Vinde, cantemos alegres ao Senhor, gritemos de alegria a rocha de nossa salvação. Cheguemos adiante de sua presença com agradecimentos, cantemos salmos a ele, porque o Senhor é o grande Deus, e maior rei do que todos os deuses. Na mão dele estão as profundezas da terra, e a ele pertencem os altos montes. Dele também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemo-nos perante o Senhor, que nos fez, porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão. Se hoje ouvirdes a voz dele, não endureçais vosso coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, eles me provaram, mesmo já tendo visto minha obra. Por 40 anos aguentei com desgosto desta geração, e disse: Este povo se desvia em seus corações, e eles não conhecem meus caminhos. Por isso jurei em minha ira que eles não entrarão no meu lugar de descanso. Cantai ao Senhor uma nova canção, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, anunciai todos os dias sua salvação, contai sua glória por entre as nações, e suas maravilhas por entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e muito digno de louvor, ele é mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus, majestade e glória adiante dele, força e beleza em seu santuário. Reconhecei ao Senhor, ó famílias dos povos, reconhecei que ao Senhor pertence a glória e a força. Reconhecei ao Senhor a glória de seu nome, trazei ofertas, e entrai nos pátios dele. Adorai ao Senhor na glória da santidade, temei perante sua presença toda a terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, o mundo está firme, e não se abalará, ele julgará os povos de forma correta. Alegrem-se os céus, e enchei de alegria a terra, faça barulho o mar e sua plenitude, saltem contentes o campo e tudo que nele há, e que todas as árvores dos bosques cantem de alegria, diante do Senhor, porque ele vem para julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça, e aos povos com sua verdade. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa declara mentiras. O zombador busca sabedoria, mas não acha nenhuma, mas o conhecimento é fácil para o prudente.